Ok, meus amados irmãos, vamos então dar prosseguimento ao nosso currículo sobre a membresia em uma igreja local. Nós estamos estudando especificamente agora quando e como deixar a membresia de uma igreja local. Então, nós temos conversado já sobre este tópico, que da mesma maneira que existe uma maneira cristã e ética de entrarmos em uma igreja, de maneira a valorizar aquele corpo local, também existe uma forma de deixarmos uma igreja local, inclusive evidenciando gratidão por tudo aquilo que nós recebemos de lá, aprendemos, apesar então da necessidade de sair. Nós vimos alguns textos na aula passada. Nós estivemos falando sobre um grande esforço que deve ser feito por cada membro para perseverar no relacionamento de uma igreja local. Eu estive vendo com os irmãos Atos capítulo 2, o início da igreja primitiva, logo após a descida do Espírito Santo, a pregação do apóstolo Pedro, e é dito no texto que eles perseveravam. Uma característica do povo de Deus é perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o texto diz, mas não só isso, eles perseveravam na comunhão. Então, eles estavam juntos, gostavam de estar juntos e se esforçavam para que aquela família pudesse ser abençoada. E nós temos, meus irmãos, textos como Efésios 4:3, Colossenses 3:13, falando a respeito desse esforço que nós devemos ter para sermos uma unidade, para permanecermos, continuarmos sem secções, sem divisões, sem a necessidade de termos que nos apartar da nossa família local. Também eu estive falando um pouco sobre esta postura de uma mudança constante de igreja. Nós falamos para os irmãos, e vamos continuar hoje conversando um pouco, que às vezes existem reais necessidades e motivos para que eu possa deixar uma determinada igreja, uma determinada denominação, mas que isso sempre é muito pesaroso. Isso não é simples, não é fácil, porque nós criamos vínculos naquela comunhão. Então nós temos um espírito de gratidão ali por aquele momento, criamos inclusive uma espécie de hábito, nos acostumamos com aquele ambiente, com aquele local, com aquela forma de culto. Então tudo isso vai ser um complicador. Então essas mudanças constantes, elas nos lembram um coração inconstante. Então tem pessoas que não conseguem permanecer muito tempo no mesmo trabalho, tem pessoas que não conseguem permanecer nem mesmo muito tempo em um mesmo casamento. São pessoas inconstantes. São pessoas que entram, por exemplo, em uma universidade hoje, mas não conseguem ir até o fim e desiste. E às vezes já passou por 4, 5, 6 cursos universitários e não é formado em nenhum. Então há uma grande inconstância. Também isso acontece relacionado a igrejas. É uma espécie de inconstância que, às vezes, o problema não está na igreja local. Às vezes, sim. Outras vezes, o problema está no coração inconstante mesmo. Um coração desassossegado e que não consegue encontrar paz em canto nenhum. Vimos também que Hebreus 10, versículo 25, nos ensina que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Então, algumas pessoas
elas chegam à conclusão de que não há necessidade de fazer parte de uma igreja local, de estar junto com outros salvos em Cristo Jesus, mas o autor de Hebreus diz: antes nós devemos nos exortar mutuamente, lembrando que o dia se aproxima, lembrando que Cristo está para voltar. Nós precisamos entregar a Deus uma igreja, a sua noiva, sem ruga e sem mácula, bela, e é necessário às vezes que nós possamos nos exortar para que haja um compromisso ali de estar congregando num determinado local. Então, quando o texto de Hebreus diz que nós devemos exortar, é uma responsabilidade de todos nós. Então, à medida que você vai percebendo o irmão fraquejar na fé, à medida que você vai percebendo a ausência de alguma pessoa, de algum membro na igreja, então é uma responsabilidade nossa de então notar, perceber, buscar entender o que está acontecendo, o porquê daquela fraqueza, o porquê daquela apatia, o porquê daquele afastamento, porque se nós não estivermos preocupados com isso, muitas pessoas se afastarão por conta realmente de pecado, mundanismo. O pecado, meus irmãos, ele nos afasta da leitura da Bíblia, da vida de oração e também da igreja. Então, nós precisamos estarmos uns na vida dos outros a ponto de purificarmos o outro, exortarmos, dizermos para o irmão a respeito da sua importância, de que ele precisa, então, estar ali conosco, congregando. Esta ideia do texto de estar congregando, ela fala, então, de um ato contínuo. Então, ela não está falando de um congregar pontual. Não, eu me congrego uma vez no ano na igreja, né? Não está falando disso. Está falando realmente de você fazer parte, de você estar junto ali daquele corpo, semana após semana, dia a dia, mês após mês, levando as cargas uns dos outros. Então, lembra dos uns aos outros que existem nas escrituras, tem mais de 30 uns aos outros, mostrando a nossa responsabilidade de nos aconselhar, estar aconselhando um ao outro, orando um pelo outro, exortando um ao outro, e só é possível fazermos isso se estivermos juntos. E existe uma certa liberdade entre nós para que eu possa me aproximar de você e te exortar. Porque eu posso estar ali naquele grupo, mas não dá nenhum tipo de liberdade para que ninguém chegue, se aproxime e me ame através de uma exortação. Então é preciso que a gente esteja com o coração aberto para que a gente possa crescer, desenvolver. Nós precisamos lembrar que esta é uma das funções da Igreja de Cristo, te ajudar no crescimento. Então, se você está caminhando juntamente conosco, então faz parte do processo, em algum momento, um alerta, um aviso, uma exortação, assim como faz parte o consolo, assim como vai fazer parte, em algum momento, você levar para aquela pessoa um amparo espiritual numa luta, numa dificuldade, num momento onde aquela pessoa está perdendo a visão, ou então está perdendo o gosto e o prazer de ser igreja, fazer parte da igreja, ter um coração palpitante pela igreja, a gente precisa, junto, dizer, vamos congregar, vamos perseverar, vamos continuar. Então, o congregar, ele é o primeiro passo do novo convertido, mas ele também é o último passo do crente maduro antes da morte. Ele vai até o final. Ele está ali, ele iniciou na Igreja de Cristo. O próprio batismo é uma representatividade da nossa inserção na igreja e a nossa caminhada agora é junto com o povo de Deus. Então, nós não temos uma caminhada autônoma e a Bíblia nos exorta a estarmos, então, uns com os outros nesse processo.
Então, existem alguns motivos reais, existem algumas limitações em determinadas igrejas, denominações que fizemos partes ou conhecemos, e nós devemos lembrar que nós não devemos ter esse coração tão afoito para correr de uma igreja quando nós percebemos os primeiros erros e as primeiras falhas ali presente. Então, mudar o quadro daquela igreja pode não ser tão fácil, pode ser complexo, mas é o que Deus nos chama para tentar. Então, tentar fazer com que aqueles irmãos que andam comigo lado a lado vivam o Evangelho, respeitem a Bíblia, deixem práticas que não edificam, que são contrárias às Escrituras, e caso isso não aconteça, aí sim eu começo a pensar em uma saída. Então, antes de se mudar, o crente deve primeiro parar para orar por sua igreja. Então, orar por aquilo que está acontecendo. Nós não devemos desprezar o poder da oração. Às vezes queremos resolver pela força as coisas. Mas, meus irmãos, mais forte do que nós é o nosso Deus. Nós devemos orar ao Senhor. Mais interessado na igreja local do que o membro é Deus, a igreja é dele. Ele tem todo o interesse pela igreja. Então nós devemos parar, orar ao Senhor e mostrar ao Senhor diante das nossas orações. Ele já sabe, ele já conhece, mas abrir o nosso coração e dizer para ele: o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor está percebendo. Talvez existam coisas que eu não esteja vendo. Então, mas até onde eu consigo perceber e ver, Senhor, é preciso que haja da parte do Senhor aqui uma medida para que a gente possa resolver o quadro. Então, tentar ajudar na correção dos erros, não apenas apontar os erros. Esta é uma posição covarde e fácil. Então, pense num casamento, por exemplo, em que normalmente o que acontece é que a culpa do divórcio é sempre do outro, não é assim? Se o outro melhorasse, estava tudo certo, não é assim sempre na nossa mente? Se o meu marido fosse dessa forma e dessa maneira, o nosso casamento era uma bênção. Você não está contando com a sua natureza pecaminosa na história, né? Só com a mudança dele. Pois é. Então, a gente precisa lembrar que muitas vezes nós podemos ser a solução para o problema. Então, nós precisamos ajudar, nos colocar à disposição para fazer a diferença nas limitações, nos erros que existem ali, trabalhar para que as coisas melhorem. Então, a igreja evangélica não pode ter aquela visão de que eu estou chegando à igreja apenas para colher o trabalho dos outros. Nós estamos juntos trabalhando em prol uns dos outros, servindo uns aos outros, para que a igreja se aperfeiçoe, cresça, melhore, apontar com amor e brandura os problemas, mas não só os problemas, também possíveis soluções que a palavra nos ensina. Então, se você percebe falhas, percebe erros na igreja local que você congrega, então, primeiramente, é preciso que Deus nos dê sabedoria na nossa forma de abordar o problema. Que Deus nos dê sabedoria e brandura na maneira de expor a situação. Às vezes, não estamos errados no conteúdo, mas acabamos falhando na forma. Aí a forma que fazemos pode prejudicar tanto quanto o conteúdo. Então, nós precisamos tentar nos preocupar tanto com o conteúdo quanto com a forma. Como eu serei recebido? Então, eu vou dizer porque eu digo mesmo. Para com esse espírito, para com esse espírito. Esse espírito é mundano e diabólico.
Então, não é o espírito da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu digo mesmo. O espírito do Senhor Jesus Cristo é um amor pela glória dele, o amor pela verdade e pelo irmão. Você está dizendo, não é porque você diz mesmo, quem diz mesmo é bocudo, bicudo. Você está dizendo porque você ama o irmão. Você está dizendo porque você quer ganhar o irmão. Lembra que, inclusive, em Mateus 18, quando o irmão peca contra nós, ou somos cientes daquele pecado, que nós somos aconselhados a abordar aquele irmão, qual é o propósito, qual é o fim daquela abordagem? Ganhar o irmão. O propósito é sempre esse da exortação. Então, se você chega com 7 pedras nas mãos, acusando, criticando, então o teu espírito está errado. Você não vai ganhar um irmão, você vai ganhar um inimigo, entende? Às vezes, dependendo da nossa abordagem, a única coisa que a gente ganha é contrariedade. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que haja crescimento para o reino. A gente quer que aquele irmão possa parar, refletir, pensar, repensar suas posturas. Para isso, meus irmãos, é preciso tato. É preciso que Deus nos dê um cuidado na maneira de fazer, na maneira de abordar. Todos nós estamos sujeitos a errar nesse ponto aqui. Estamos sujeitos a errar no modo. Logicamente que a causa, ela é a principal. Se alguém está lutando pela causa, isto é muito valioso, isso é muito importante. Mas a gente também tem que entender que o modo pode prejudicar a causa. Então, precisamos orar uns pelos outros nesse sentido. Senhor, nos dá esse espírito brando, esse espírito manso, esse espírito de sabedoria, para podermos auxiliar, ajudar nos problemas e, inclusive, orar ao Espírito Santo, Senhor, me dá soluções. Então, eu estou percebendo estes problemas aqui. Qual a solução? Talvez a solução seja que você saia de uma zona de conforto. Então, eu percebo que minha igreja, por exemplo, não é uma igreja tão receptiva. Ela não recebe tão bem os visitantes. Se você percebe isso, você começa a orar, certo? Você teve uma boa percepção de uma falha, de um erro, ok? E aí? Você acha que vai resolver o espírito apenas da crítica e do problema? Tem um erro, eu vou colocar o erro na mesa, para todos saberem que nós temos erros. Todo mundo aqui sabe que é pecador. Você não precisa dizer que todo mundo é pecador. A Bíblia já nos diz isso. Nós queremos saber como é que a gente pode resolver. Como é que as coisas podem resolver? Às vezes, problemas na igreja ficam rodando apenas em acusação. Entende? Problema disso, acusa esse, problema daquele, acusa esse, e aí, certo? E como é que resolve? Como é que resolve? Eu quero a solução. Como é que resolve? Então, talvez a solução para uma igreja que nós não somos tão bons de recepção, aquele que notou isso vai lá para frente recepcionar. É porque talvez você seja simpático a tal ponto que você consegue receber as pessoas bem. E tem pessoas assim na nossa igreja. Tem pessoas que têm jeito nessa recepção, sabem fazer. Até porque às vezes já trabalham com isso, ou trabalharam com isso, fizeram até treinamentos para isso. E podem contribuir e ajudar bastante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a minha igreja tem certas falhas no departamento infantil. Então, vamos dobrar as mangas e vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Vamos ter treinamentos, vamos participar dos treinamentos quando tiverem, porque não adianta simplesmente dizer, a igreja está com problema no departamento infantil. Aí a gente tem todo um esforço para conseguir fazer um treinamento e não há participação do treinamento de quem está criticando. Então você não quer resolução. Você está querendo ser a crítica e não a solução. Isto não vai ser benéfico em lugar nenhum que você estiver. Então é preciso que você se coloque também como a solução do problema e dizer, eis-me aqui. Lembra de Isaías 6?
Então, eis-me aqui, estou disposto para fazer, estou disposto a colocar minha mão na massa, a trabalhar, a ajudar a igreja em seu crescimento. Então, fazer de tudo para restaurar a igreja em que o Senhor te colocou, empenhando-se para fazer dela a melhor igreja jamais vista, para fazer dela uma boa igreja. Nós queremos estar numa boa igreja, mas isso também depende da minha participação, entende? Depende de você também, depende de cada um de nós. Não podemos apenas acreditar, existe uma boa igreja lá fora e eu vou fazer parte. Não. Então, existem boas igrejas lá, mas essas igrejas já existem porque todos estão se esforçando, porque todos que estão lá estão cooperando para que aquela igreja seja boa. Então, é preciso que, ao desejar uma igreja boa, bíblica, saudável, a gente possa também fazer por onde essa igreja ser assim. Pense sempre em ser a solução para a sua igreja e não apenas alguém que gera mais problemas, alguém que gera mais críticas. Então, tenha cuidado com esse tipo de espírito. Então, sim, é importante ter os olhos abertos, é importante perceber as falhas, perceber os erros, mas é preciso pedir a Deus, me dá disponibilidade para fazer a diferença. Me dá disponibilidade para visitar os meus irmãos, para cuidar deles, me dá disponibilidade também para ensiná-los, para abençoar de acordo com os meus dons, com as minhas competências, que a minha presença na minha igreja possa ser uma boa presença, uma boa experiência, não só para mim, mas para todos aqueles que convivem comigo. Só quando todas estas tentativas forem infrutíferas, só depois que você tentou ser a solução, orou, conversou com brandura, amor, mansidão, tentando ganhar o irmão, tentando abençoar a igreja, e você perceber que não há o que ser feito, e você perceber, olha, não vai ter realmente mudanças aqui, ou por conta da estrutura, ou por conta da tradição, ou por vários fatores, aí sim você terá uma consciência tranquila para saber que você fez a sua parte, que você se empenhou, que você tentou destruir o erro, mas você não conseguiu lograr sucesso. Você não conseguiu que as mudanças acontecessem. E as mudanças nem sempre dependem só de nós. Nós podemos até ter boa vontade, ser amáveis, mas depende também dos demais, de outras pessoas. Depende de estruturas. E nem sempre a gente vai conseguir esse tipo de mudança. Então, depois dessas constantes tentativas de mudança, conversando em amor e respeito com a liderança, respeitando as hierarquias e assim por diante, então você, vendo que não há como aquela instituição, aquela igreja mudar ou sair daquela situação, então é que se surge, abre na mente uma possibilidade de uma mudança de igreja. E se em tais circunstâncias, mesmo percebendo os erros, as falhas, problemas sérios, você ainda não fizer e quiser continuar ali, você vai correr o risco de se acostumar com aquele mal e se desenvolver tolerância em relação à heresia, ao pecado, superficialidade e desordem. Então, você está percebendo que tem problemas sérios, graves, tentou de todas as maneiras, está vendo que não vai ter mudança. Então, é hora de sair. É hora de dizer, pronto, não depende mais de mim. Lembra que a Bíblia diz, no que depender de nós, tenhamos paz com cada um. Mas nem sempre depende de você. Às vezes depende de estruturas, de outras pessoas. Então, nem sempre está conosco a bola. Às vezes sim, mas nem sempre. Então, nesse sentido aí, é importante, então, olhar e dizer, não dá para ser conivente aqui com a heresia, não dá para ser conivente com a infidelidade às Escrituras,
com decisões que contraria a minha consciência, que contraria aquilo que eu entendo ser bíblico. Não dá para continuar numa igreja que é marcada por caos, por desordem, e assim nós precisamos nos posicionar. Quando pessoas saírem de uma igreja por motivos banais e chegarem interessadas em fazer parte do nosso rol de membros, por exemplo, a igreja que está recepcionando essas pessoas, recebendo essas pessoas, por meio de sua liderança, diáconos, pastores, todo o corpo, que compõe uma diretoria, deve orientar essas pessoas a retornar à sua igreja, porque os motivos de sua saída não são motivos justos, não são motivos justificáveis para que você possa abandonar uma igreja. É preciso que nós incentivemos os crentes a serem maduros. Resolva o problema, vá, trate as questões, principalmente, meus irmãos, se tratar de trâmites entre igrejas de mesma denominação. Então, quando uma igreja da nossa denominação diminui e a nossa igreja aumenta, nós não estamos ganhando. Entende o que eu estou dizendo? Nós não estamos ganhando, porque aquela igreja ela está perdendo pessoas importantes, valiosas. Eu sei que às vezes é necessário esse trânsito, eu vou falar sobre isso, sobre essas questões técnicas, desses trânsitos que acontecem. E isso é que é importante, porque nós precisamos tomar decisões em sessões sobre essas questões. Então, são sessões bem práticas para nós e que a gente tem que entender exatamente como acontece, o que ocorre. Então, normalmente, nós desincentivamos. Quantas pessoas já estiveram aqui em nossa igreja, me procuraram em escritório, disseram, pastor, eu estou pensando em vir aqui para a igreja Canaã. E a minha pergunta sempre é, o que está acontecendo no seu coraçãozinho, meu irmão? O que foi? O que aconteceu? Qual é o problema? Eu sei que vem de uma boa igreja, eu sei que lá também tem o evangelho sendo pregado com seriedade. O que está acontecendo? O que ocorreu para que o irmão tivesse esse tipo de pensamento, postura? E aí a gente vai, diante de Deus, avaliar se faz sentido o que o irmão está dizendo, se realmente esta saída é realmente justificável. E aí a gente vai conversar com o irmão. Quantos já vieram? E eu disse para o irmão, volta para a igreja. Vai lá, conversa com a liderança, conversa com o pastor, diz que está chateado, diz que está magoado. Talvez nem o pastor tenha percebido que fez isso. Então, você se magoou, se chateou, mas dê a oportunidade para a pessoa olhar para você e dizer, me perdoe, eu errei, eu falhei, dê essa oportunidade. Então, se você deu essa oportunidade e a pessoa não tem esse tipo de postura, aí é outra história. Mas é preciso que a gente busque, então, permanecer onde nós estamos. É notório que quem critica a sua igreja e abandona muito depressa esse corpo local, porque está enfrentando problemas banais, também vai ter a mesma postura na nova igreja, em que vai se tornar membro. Chega nessa nova igreja e vai sair e criticar assim que encontrar dificuldades e problemas banais. E o membro que saiu por um motivo banal de sua igreja local e chegou aqui, você acha que ele vai encontrar motivos banais também para sair ou não? Ou nós não erramos e falhamos? Ele vai encontrar. Quem quer encontrar motivos para sair de uma igreja, encontra. Encontra. Se a sua meta é encontrar um motivo, você pode ter certeza que é só questão de tempo. Você vai encontrar. Você vai se decepcionar, você vai se entristecer, quer seja com um departamento, com um foco, com uma prioridade da igreja, com um estudo, com uma mensagem, com um aconselhamento, alguma coisa vai ter e que você vai, em algum momento, se chatear, se magoar,
porque eu não fui tão bem atendido assim, quando eu precisei, isso não aconteceu, isso não ocorreu. Às vezes, há um café da manhã, né, que eu não acabei recebendo o atendimento que eu gostava, ou coisas desse tipo. Então os motivos banais serão encontrados. É por isso que Jesus Cristo advertiu, lá em Mateus 19, lembra da discussão dos líderes religiosos quanto ao casamento e divórcio. A pergunta que eles fazem é possível o divórcio por qualquer motivo? Lembram disso? O que estava acontecendo? A banalização do casamento. Então, assim, pode separar qualquer coisa. Qualquer coisa pode separar. Qualquer coisa é motivo de separar. Jesus Cristo disse, olha, vocês não estão entendendo a seriedade da coisa. Quem uniu vocês foi Deus. Da mesma forma, meus irmãos, a igreja é uma instituição muito séria, inclusive simbólica do casamento. Lembra que a esposa representa justamente a igreja. Então, muito do que se tem nesse relacionamento de Cristo com a igreja, se tem também aqui em nossos relacionamentos. Então, nós precisamos encarar a coisa com seriedade. Crentes, assim, precisam não de uma igreja nova, mas eles precisam de maturidade, precisam de uma nova mentalidade. E é isso que a igreja verdadeira deve oferecer a membros de outras comunidades que procuram, então, estas condições: desenvolvimento espiritual, crescimento teológico, maturidade, firmeza, a condição de se sacrificar em algumas coisas por causa de um determinado corpo local. É preciso ter cuidado com a tendência dos crentes da modernidade na escolha de uma igreja que não levam em conta o que realmente é válido, o que realmente é importante. Então, é frequente os crentes procurarem uma igreja que tenham belos espetáculos musicais durante os cultos, conforto, comodidade, boas instalações, estacionamento, uma bela decoração e etc. Não tem nenhum problema com nenhum desses elementos. Não tem nenhum problema em si com cada um desses itens. Mas o foco não está nas atividades sociais que nós proporcionamos, o foco não está nos passeios, nas conferências, nos retiros, etc. Tudo isso é válido, é importante, mas não são esses elementos que determinam para mim se eu devo permanecer ou mudar de uma igreja. O que é preciso procurar numa igreja é aquilo que de fato é bíblico, é aquilo que Deus espera da sua igreja local. E o que Deus espera da sua igreja local? Fidelidade aos ensinos bíblicos. Então, Deus espera que nós possamos ter momentos em que a exposição da palavra acontece, conversas sinceras e honestas em torno da teologia, elas ocorrem. Então, eu cresço em maturidade teológica. Então, uma igreja aos moldes bíblicos é uma igreja que aplica disciplina eclesiástica, é uma igreja que não permite que o pecado se alastre como um fermento no seu meio, é uma igreja, meus irmãos, que valoriza aquilo que Atos 2 nos diz, comunhão, né, o partir do pão, que valoriza a oração. É uma igreja que tem ordem e decência, como Paulo mostra, né, na igreja de Corinto, que a igreja precisa ser minimamente ordeira. Então, nós somos exemplos nos nossos cultos de ordem para um mundo em desordem, para um mundo baderno, para um mundo caótico. Então, tudo isso Deus espera da nossa igreja, uma visão de cuidar das ovelhas e também evangelizar os perdidos.
Estes são aspectos valiosos para Cristo. Então, é o que Deus espera da igreja do Senhor Jesus. A igreja que não enfatiza esses elementos não deve ser uma igreja atrativa para um crente. Não importa quantos shows, espetáculos sejam seus cultos, nem quanta comodidade ofereça, acampamentos ou atividades. O que deve atrair um crente a afiliar-se a outra igreja é o desejo de ser alimentado espiritualmente com o ensino sólido da palavra de Deus, discipulado, avançar para que nos tornemos mais parecidos com Cristo a cada dia. É isso aqui. Então, dentro de um ambiente genuinamente cristão, em que a sua edificação e a edificação da sua família sejam promovidos com alegria e paz entre as pessoas que com um coração puro invocam o Senhor. Crentes, então, que juntos exercem seus dons para a glória de Deus e desenvolvem uns aos outros. Então, não faz sentido eu estar numa comunidade em que eu não cresço, em que eu não desenvolvo, em que eu não aprendo, em que eu não sirvo. Então, nós temos um senso de inutilidade quando nós fazemos parte de uma comunidade e nós não podemos contribuir, nós não podemos fazer mais. Então, há um vazio no coração de um crente quando ele não serve, porque nós não fomos chamados para ser espectadores. Nós somos chamados para ir à frente da obra do Senhor. Então, uma igreja que promove esse tipo de oportunidade para o crescimento de todos. Geralmente são 4 os meios pelos quais alguém se torna membro de uma igreja evangélica. Então, são 4 formas por 4 meios. Então, aqui são informações mais técnicas, mas para os irmãos entenderem quando isso acontecer dentro de uma sessão. Então, nós temos mudança de membros por carta de transferência. Nós temos entrada de membros, por exemplo, por batismo. Nós temos entrada de membro por aclamação. E nós temos a entrada de membros por reconciliação. Então, esses normalmente são os meios para que alguém possa se tornar membro de uma igreja. Então, vamos entender um por um. Carta de transferência. A carta de transferência é usada quando um crente que faz parte de determinada igreja manifesta o desejo de ser membro de outra igreja da mesma denominação. Então, carta de transferência só existe entre mesmas denominações. Então, eu estou saindo de uma igreja batista regular que eu sou membro e indo para uma outra, então vai haver esse trâmite administrativo aqui que nós chamamos de carta de transferência. Em linhas gerais, funciona assim. A pedido do candidato à membresia, uma determinada igreja reunida em assembleia, ou na figura de seu conselho, dependendo da forma de governo, decide solicitar à igreja, de onde ele procede, uma carta da qual conste que nenhuma pendência existe em sua vida que o impeça de fazer parte da igreja que o que está recebendo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Ó. Você saiu aqui dessa igreja e foi para uma outra igreja batista regular. O que é que acontece? O pastor de lá me liga. Isso é ética pastoral. O pastor me liga e diz, pastor, então tem um membro da sua igreja que está frequentando aqui a igreja e ele me falou que está desejoso de fazer parte aqui da igreja. O que aconteceu? A primeira postura é o desincentivo. Lembra que eu disse isso para os irmãos? Se for por questões banais, volta. Vai para a tua igreja. Essa aqui não é a tua igreja. Vai para a tua igreja. Vai para lá. Fica lá naquela igreja. Certo? Se tem motivos palpáveis, então há uma conversa entre os pastores. Então a gente é contactado para a gente dizer, não, realmente o irmão decidiu e tudo mais.
então não tem pecado na história. Então, o pastor pergunta: se a nossa igreja solicitar a carta de transferência, a igreja aí vai emitir a carta de transferência? Então, a resposta que normalmente a gente dá é: não tem por que não emitir. Vamos levar para a sessão. Eu não posso garantir, porque isto é uma prerrogativa da sessão. Mas não tem por que a igreja não emitir a carta de transferência, já que o membro solicitou em outra igreja e não tem pendências no nosso meio. Houve pendências no nosso meio. Não é emitido carta de transferência. Não é emitido. Tem pendências. Digamos que a igreja lá fez uma solicitação de carta de transferência para nós. Traz para a sessão. Tem pendências de pecado na vida daquela pessoa. Então, a igreja não emite a carta de transferência de propósito, para que aquela pessoa volte aqui e trate o problema. Estão entendendo? Tem pendências. Ela precisa voltar e tratar. Depois que ela voltar e tratar, aí a igreja emite a carta de transferência. Ela não precisa ficar aqui, não. Mas ela precisa tratar o problema. Então, não tem um problema? Pronto, então ela vai e então a igreja usa o trâmite da carta de transferência como uma segurança. Então, a igreja lá, ela está tranquila de que uma igreja co-irmã está mandando uma bênção para outra. Entende? Não é aqui um presente de grego. Não, vamos manda a carta de transferência aí, faz ligeiro, manda logo-se embora, que é melhor. Não, manda logo-se embora o problema, tratem o problema. Trata. Tem alguém que é problemático na igreja, trata. Vem para a sessão e trata. Pronto, resolve. É problemático demais, meu irmão, está problemático demais, pode parar. Está demais, está excesso, está ruim. Não é desse jeito não, que as coisas funcionam. Não está respeitando ninguém, não cuida de ninguém, não serve, não faz nada, ainda é problema. Para. Eu vou para outra igreja. Se for de outra denominação, a gente não envia a carta de transferência. Você não se torna mais membro de nenhuma igreja batista regular. Nenhuma. E se a igreja lá receber a sua membresia sem a carta de transferência, nós rompemos com a igreja, que não respeitou o trâmite. É sério carta de transferências. É algo sério. Tem a ver com o trâmite das igrejas. Quem solicita a carta de transferência não é um membro, entende? Quem solicitou a carta de transferência? A igreja. O membro chegou lá, disse para a liderança que está tudo ok e que eu quero me transferir. A igreja lá vai solicitar uma carta de transferência e essa carta de transferência é solicitada em sessão. É aberta uma sessão, para vocês verem a seriedade da solicitação. É aberta uma sessão para dizer: meus irmãos, vamos solicitar a carta de transferência de fulano. Pronto. Vai para outra igreja. A emissão da carta de transferência também é em sessão da outra igreja. Abre-se uma sessão. Pronto, tem essa carta de transferência. Os irmãos estão de acordo? Então pronto. Então, ok, não tem nenhum problema, não tem nenhuma pendência. Vá, meu irmão, continue sendo bênção lá naquele local, lá naquele ambiente. Então, a gente deseja o bem da outra igreja. A gente quer enviar para outra igreja bons membros, membros preparados, maduros. O problema da nossa igreja não deve ser transferido para outro. O problema da nossa igreja é da nossa igreja. Que a gente resolva o problema. Se tem pessoas difíceis aqui, tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo, né? Está aqui para a gente resolver o que precisar ser resolvido. Ok? Então é assim que normalmente funciona. Então a igreja solicitada, após a aprovação da assembleia ou voto favorável do conselho, envia a carta requerida, tomando então ciência de que o irmão em pauta está se desligando de seu rol de membros e fornecendo as informações solicitadas. No momento em que essa carta é formalmente lida diante da igreja solicitante ou do seu conselho de líderes, não constando nenhum impedimento, o candidato passa, então, a integrar o seu rol de membros.
quando o candidato à membresia provém de outra denominação, mesmo sendo uma denominação séria, bíblica, mas uma outra denominação, o documento que algumas vezes é solicitado não é carta de transferência, é carta de referência. Então, isso não é obrigatório. Eu gosto de fazer isso, mas isso não é obrigatório. Vem um membro da Assembleia de Deus. Certo. Qual é a Assembleia de Deus? Eu conheço, o pastor Ricardo, eu conheço os pastores da Assembleia de Deus da região. Eu conheço os pastores presbiterianos da região também. Eu conheço a turma aqui. Certo. Então, saiu da igreja tal. Foi. Carta de transferência da igreja. Vai lá no pastor, pede a carta de referência. Sua carta de recomendação. O que é isso? É uma garantia para mim, como pastor e líder, de que você não tem pendências com a igreja e com aquele pastor. Isso não é obrigatório. Mas coloca uma carga sobre ele e traz um alívio para mim. Entende? Porque eu perguntei. Eu pedi e ele me mandou a carta de referência. Então pronto. Então, se ele me mandou a carta de referência, eu estou tranquilo para acreditar na palavra dele de que esse membro está tranquilo, é de boa, não tem grandes problemas. É pecador como todos os demais, né? Mas não tem problemas a serem tratados lá. Então, normalmente, acontece isso. Mas a gente não pede carta de transferência para outra denominação. Isso não existe aqui, não. A segunda forma de recebimento de membros numa igreja é o batismo. Os que se tornam membros por essa via são geralmente crentes novos. Pessoas que conheceram Cristo em data recente, mas não só, não necessariamente. Tem casos e casos. Então, tem casos de crentes que se converteram há muitos anos e são crentes em uma outra denominação, mas nós não concordamos com o batismo que aconteceu lá naquela denominação. Então, nesse sentido, o irmão ou a irmã, nós não estamos dizendo que eles são descrentes, são novos convertidos. Nós temos um problema, não é com aquela pessoa, é com a denominação dela. Entende aqui? O problema é nós não reconhecemos essa denominação. Essa denominação para nós não é séria. Essa denominação pode até ser uma seita para nós. E, nesse sentido, nós não aceitamos o que eles fazem. Então, o problema aqui é entre igrejas, é entre denominações e não entre a igreja e o ente, a igreja e a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa se sente mal, né? A pessoa diz, não, mas o problema não é com você. Não é você, ninguém está duvidando da sua fé, ninguém está duvidando da sua honestidade. O nosso problema é com a denominação. E ela nós não concordamos, ela nós não reconhecemos. E os irmãos sabem que existem das mais diversas denominações na nossa época. Então e isso, meus irmãos, é algo comum e tranquilo. Eu não estou falando das igrejas que são igrejas que nós temos discordâncias teológicas, mas que são igrejas, ao nosso ver, que têm uma teologia séria, bíblica, segue as Escrituras. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de denominações que realmente a gente entende que não pregam o verdadeiro evangelho, que tem salvação por obras e várias outras coisas nesse sentido aí. Isso aí, para a gente, não é uma denominação evangélica, não é. Então, a gente tem problema com isso aqui, certo? Então, é recomendável que esses irmãos, antes de serem batizados, assistam aulas preparatórias. Então, nós temos, meus irmãos, lá na nossa plataforma do YouTube, isso aqui é para todo membro da igreja, certo? Então, independente de você ter 10, 15, 20 anos, não sei quantos anos de igreja, mas eu gostaria de saber, de ter acesso, pelo menos a uma parte do que os novos membros ouvem, escutam e aprendem ao entrar na igreja. Então, tem um curso na nossa plataforma do YouTube, chamada Curso Novos Membros. São 10 aulas gravadas, está lá. Está liberado para todos. Então, eu gostaria de entender. Então, lá a gente trabalha o que é ser um cristão,
de uma maneira mais geral, mais ampla, nós afunilamos o que significa ser um protestante, significa falar da reforma, o que a reforma significa para nós. Nós falamos a respeito do que significa ser um batista e o que significa ser um batista regular, porque nós somos batistas regulares, fazemos parte de uma denominação dentro dos batistas. Eu tenho que entender tudo isso. Eu estou fazendo parte de uma igreja batista regular. O que é isso? O que é que essa igreja ensina? O que é que eu vou aprender aqui? O que é que eu posso esperar dessa igreja? Então, a ideia é te dar uma segurança para que você venha neste domingo ouvir a mensagem e não chegue no outro domingo ouvindo um negócio completamente esquisito, estrambólico, que você nem esperava ouvir e ver na igreja. Então, você já sabe de maneira antecipada o que é que a igreja crê. É um credo explícito, para que todos conheçam, saibam, entendam onde eu estou colocando os meus pés. Essa igreja é assim, ela entende isso. Isto traz segurança para nós e traz segurança para quem está entrando. Então, se alguém que está entrando querendo mudar o que a gente já crê, vai ser confrontado. Dizer, não, você já sabia desde o começo que a gente não cria nisso. Você já sabia. Por que está criando confusão? Se você não crê no que a gente crê, saia. Convite bem amoroso. Está criando confusão? Já sabia o que a gente cria? A nossa confissão não está resguardada no coração de um pastor? A nossa confissão é clara, é explícita, é mostrada. Então, não tem porquê acontecer esse tipo de coisa. Mas eu faço parte da igreja e a igreja mudou sua doutrina. Certo? Se foi a igreja que mudou as regras do jogo enquanto o jogo já rolava, e você já fazia parte dessa igreja, então você tem direito agora de questionar a igreja. Você diz, não. Quando eu entrei nessa igreja, essa igreja não pensava assim. Essa igreja não cria assim. A declaração de fé explícita desta igreja não diz isso. Isto é uma segurança para os membros que estão. Chega um determinado pastor e ele começa a tentar levar a igreja, por exemplo, para o pentecostalismo. Já aconteceu nas nossas igrejas batistas regulares, várias, viu? Das nossas igrejas batistas regulares. Entram pastores que têm uma outra vertente teológica e começam a levar a igreja a práticas, costumes que não faz parte da sua história ou da sua confissão explícita de fé. É chamar esse pastor e dizer, pastor, o que é que o senhor está fazendo? Nós não cremos nisso, pastor. Não, mas o pastor é legal, ele é simpático. Não, meu amigo, ele pode ser quem ele for. A questão não é essa. A questão é a sinceridade dele diante daquilo que é a nossa declaração de fé. Por isso que quando a gente vai chamar um pastor para a igreja, nós precisamos mostrar para ele a nossa declaração de fé. É a primeira coisa que uma igreja madura faz. Uma igreja madura mostra a confissão de fé. Pastor, leia a nossa confissão de fé, estude ela. Nós estamos interessados que o senhor venha pastorear aqui. Mas nós queremos que o senhor leia a confissão de fé da igreja e veja se o senhor tem alguma discordância do que a gente disse aí. E essa confissão de fé, quanto mais clara e mais abrangente, melhor. Entende? Lógico que vão ter detalhes que não vão estar lá. Mas quanto mais a gente aborda, mais a gente está seguro. Agora, a gente também tem que ter cuidado para não abordar tanto a ponto de criar leis e regras e nos tornarmos legalistas. Então, não é isso. É os princípios ali das Escrituras. E aí esse líder, ele não concorda, ele vai ter que dizer para a igreja, olha, igreja, vocês me chamaram, mas esse ponto aqui eu não penso como vocês. Eu discordo desse ponto, desse ponto.
Certo, aí a igreja agora vai tomar sua decisão. Nós queremos esse pastor, mesmo concordando ou discordando desses 2 pontos da nossa declaração de fé, porque ele foi honesto. Então ele vai pregar contra a declaração de fé em algum momento. Ele vai pregar de acordo com a consciência dele. Então, aí a igreja toma a decisão dela. Se nós queremos, ou a gente muda a nossa confissão de fé, ou a gente aguenta quando ele for pregar um negócio que é contrário àquilo que a gente crê. Mas foi uma decisão nossa. Nós decidimos assim. Então é importantíssimo, isso resguarda a igreja, resguarda membro. Então o membro que entra precisa ser informado, pastor que entra precisa ser informado, os membros que já são partes precisam ser informados para que a gente possa ter uma boa base. A gente vai passar aqui esse ano ainda por declaração de fé da igreja, as doutrinas, mostrando para os irmãos, conversando, abrindo, discutindo, para a gente poder pensar em as bases de uma declaração de fé explícita e um pouco mais detalhada a respeito do que nós cremos. Então, é recomendável que esses irmãos assistam essas aulas e no final desse período indeterminado de ensino cristão básico, façam profissão de fé diante da igreja e sejam batizados, passando então a integrar o rol de membros. Então, se são novos convertidos, é preciso que haja profissão de fé. Meus irmãos, todos aqueles que desejam entrar na membresia de uma igreja local precisam, em seu testemunho, deixar claro que é crente. Entende o que eu estou dizendo? Porque o que te viabiliza a fazer parte de uma igreja é ser crente. Então, o que a gente quer ouvir do seu testemunho? Então, certo, você pode contar a sua experiência entre igrejas e como foi e o que foi. Tudo isso é válido até para te conhecer mais e melhor. Mas, se você fala tudo isso, mas você não diz que é crente, você não mostra que é crente, quem é Jesus para você? Se você não entendeu quem é Cristo, se você não fala de confissão de pecado, se você não entendeu nada sobre arrependimento, então, meus irmãos, essa igreja está apta a te fazer perguntas. Lembra que a gente abre no dia da sessão? A gente abre para quê? A gente abre justamente para que os irmãos que não entenderam que a conversão daquela pessoa está clara, possa fazer perguntas. Ou algo que vai além da conversão, né? Uma dúvida que vai além da conversão. Mas o que nós buscamos, o elemento principal, é ser crente. Logicamente que se vem de uma denominação muito diferente da nossa, vai ter uma pergunta do tipo: você entendeu a nossa declaração de fé? Você entendeu no que nós cremos? Você concorda? Você aceita o que nós cremos? Porque, não, eu creio no dom de línguas. Chega na igreja, a igreja que não aceita isso. E aí, você chega aqui e diz: não, eu quero continuar com o meu dom de línguas. Certo. Por que você não procura uma igreja pentecostal? Vai ser melhor para você, vai ter outros com dom de língua igual você lá falando. Vai até conversar em línguas com as pessoas. Pronto, isso é melhor. Aqui não vai ter isso. Então aqui você não vai ver o pastor falando em línguas, então o pastor não é hiperespiritual, não foi batizado pela segunda vez, não tem segunda bênção, ele não faz nada disso. Não tem fogo, né, no púlpito, não tem unção no púlpito, porque não tem nada disso. O que você está querendo fazer aqui? Vai ser problema para a sua vida ou você vai ser problema para a igreja. Entende o que eu estou dizendo? Então é importante você dizer: eu vim dessa doutrina e tudo, mas ou não concordo mais, ou eu não concordo, mas tenho dúvidas, faz parte. Então, a gente tem muitas dúvidas quando a gente está numa tradição por muitos anos. Vai ser discipulado, vai aprender, mas você precisa saber o que te espera, né? O que você vai poder esperar dos cultos. Então, eu esperava do culto de domingo à noite que o pastor falasse da minha vida, né? Estou esperando uma oportunidade de emprego
Aí deixei o currículo e me disseram que é possível ligar essa semana. Aí eu fui lá para o pastor dizer, né? Olha, você que deixou o currículo essa semana, olha, vai chegar a bênção. Você não vai encontrar isso aqui, meu amado. É no Cine currículo. Não é na igreja. Então aqui você não vai ter essa revelação. Aqui vai abrir a Bíblia, vai explicar a Bíblia para você, a gente vai mostrar para você como é que funciona a teologia. Então é outra coisa. Então aí, se você tem expectativas erradas, você se frustra com o culto, se frustra com a igreja, por isso que é muito importante. Ok, vou abrir para os irmãos que têm perguntas, contribuições. A partir da próxima aula, a gente começa a ver os outros dois, a aclamação e o pedido, né, de restauração e reconciliação. Alguma pergunta, alguma colocação, algo que os irmãos desejem entender? Renan e Manu. Você diria que isso é um motivo banal ou não? Pronto, então tem que ser analisado nesse sentido, entendeu? O que está acontecendo? Você não é refém de uma igreja quando você se torna membro. Não. Certo. Mas nós criamos vínculos e compromissos fortes. Então, nesse sentido, aí eu fui para uma igreja, ouvi uma pregação de um determinado pregador que me chamou a atenção, foi legal, foi melhor. Eu desejo sair da igreja porque eu ouvi um pregador melhor. Você não fica em nenhuma igreja, porque todo dia nasce um pregador melhor. Não é não? Está se formando pregador melhor todo dia no seminário. Então, todo dia tem um pregador melhor. Então, você não vai ficar em nenhuma igreja. Eu estou aqui, escuto um bom pregador, falou ao meu coração, aí vou visitar uma igreja. Eita, eu nunca tinha escutado esse. Ai, agora eu vou ficar aqui. Certo. Aí o de 18 anos surgiu, apareceu lá. Tem até mirim hoje, né? Pregador mirim. Eu ouvi o mirim, eu vou para o mirim, né? Não dá. Então, assim, são coisas mais sérias, pessoal. Então, assim, agora, se você está numa igreja que não te alimenta espiritualmente, que não tem pregação expositiva, não tem doutrina, não tem palavra, aí você vai para uma outra que tem, aí sim, lógico. Então, eu vou ficar num lugar que está me matando de fome, espiritualmente, não faz sentido. Mas, se não é isso, então, assim, é pensar bem, né? Pensar bem e pensar assim, tudo bem, eu vou mudar por isso. Tá certo, cada um toma suas decisões na sua vida. Vou mudar por isso. Não diria que a igreja não deveria emitir uma carta de transferência, só deveria alertar. Não aconteceu nada, o que está acontecendo, né? Mas emite a carta de transferência e cuidado com o coração, né? Cuidado com o coração, porque você foi por conta disso, amanhã você escuta outra e sai também. E aí você não fica mais em nenhuma igreja. Então, crie vínculos, eu diria. Mas a igreja emitiria carta de transferência. Eu, pelo menos, não colocaria nenhum empecilho para isso, não. Manu? Uhum. Isso. Eu não usaria só a palavra rebatizar-se. Eu dizia, eles não são batizados. Eles precisam ser batizados por imersão. Acontece que nós temos vários aqui na nossa igreja que vieram do presbiterianismo e foram batizados aqui nas águas comigo. Foi. Vai ser batizado. Vai. Até porque as nossas discordâncias em relação ao batismo presbiteriano vai além de imersão e aspersão. Então, lembre-se que, por causa da teologia deles, eles batizam crianças. Então, tem mais coisas envolvidas aí na teologia deles. Tem a maneira que eles percebem a igreja, tem a maneira que eles percebem batismo e ceia, que é sacramental, então transmite graça, tem mais coisa envolvida. Então, não é tão simples assim, mas chegando aqui um presbiteriano, a gente diz, olha, você tem certeza que é aqui? É super bem-vindo, mas a gente tem discordâncias doutrinárias. Você vai aceitar participar do batismo? Se ele disser que sim, tudo bem. Bem, pastor Márcio?
Isso. Exato. Exato. Ó, entre as nossas igrejas, até mesmo igrejas de outras cidades e estados, normalmente há comunicação entre as igrejas e os pastores. Esse é o valor de uma associação estadual, que a gente está junto e conhece ali os pastores, uma associação nacional. Nós conhecemos os pastores do Brasil, então nós sabemos quem são, quais são as suas igrejas e tudo. Então, a membresia pertence à igreja, então é a igreja realmente que faz a solicitação desta membresia. Acontece de, por exemplo, uma igreja de uma outra cidade ou um outro estado, o irmão chegou lá e ele é aceito por aclamação. Eu vou falar da aclamação na próxima aula. Sem ele consultar a igreja. Às vezes, ele continua sendo membro de duas igrejas, com essa marmota que a igreja está fazendo. A igreja precisaria consultar a outra para dizer, ó, está chegando um membro assim, mande a carta de transferência, porque a gente desliga daqui para ele ser ligado lá. Então, tem igrejas que fazem por aclamação, e aí o membro fica em duas igrejas, na membresia ali, e ser membro de duas igrejas é, inclusive, um problema jurídico. É um problema jurídico, pessoal. Então, como assim? O que é isso aí? Então, é um negócio complexo. Então, o certo é haver essa comunicação aqui. Nem sempre a gente faz o que é certo, mas o certo é esse. Pastor Márcio? Isso. Exato. Isso. 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 Exato. É uma igreja séria dizendo assim para uma outra igreja séria, está agora sobre os seus cuidados. Como se você entregasse um filho seu. Você entrega um filho seu para alguém cuidar. É mais ou menos o que a igreja faz. A igreja, pronto, agora está sobre os seus cuidados. Agora está sobre sua responsabilidade. É um ato, inclusive, terno, né? É um ato de cuidado, de amor. Pronto, agora cuide dele como nós estávamos cuidando aqui na igreja. Ok? Mais alguém? Irmão Hugo, irmão Ítalo Ramon? As nossas igrejas, elas costumam construir as próprias tradições, mas o cristianismo, em geral, ele tem tradições mais gerais. Vamos dizer que o membro vai para um outro estado, ou para um outro país, onde o movimento batista regular, especificamente, não é tão forte naquela cidade de redondeza. Mas ele tem ali a igreja batista da convenção mesmo, ou de outra convenção, porque são algumas associações, né? E aí, ela diz assim, olha, a gente assina a confissão batista e aí tem aquelas duas áreas específicas. Nós temos esse conhecimento dessas confissões de maneira tradicional, no sentido de ser tradição cristã, né? Então, os presbiterianos sabem, os batistas é a confissão de 1654, 1750. Há dentro da tradição isso, o credo apostólico é uma outra confissão mais resumida, mas que está livre. Não, a gente assina o credo apostólico niceno e tal. E o pessoal, então eu já sei aqui na nessa base. É possível que a gente tenha, assim, não, pelo menos no básico, aquela confissão batista específica, a gente assina. Não tem alguns meandros, mas a gente assina a confissão X. Isso, a Confissão Batista de Londres. É normalmente a que a gente. Só que a gente normalmente não tem ela como a nossa confissão, como é o caso do aliancismo com Westminster, por exemplo, porque ela diz respeito aos batistas de maneira geral. E aí o batista regular, ele, dentro das confissões, dentro da Confissão de Londres, que época de Charles Spurgeon e tudo, dentro dessa confissão, nós criamos uma outra confissão, que são os distintivos batistas regulares. Então, os distintivos batistas regulares é uma confissão batista dentro da confissão.
Então, é a nossa confissão que tirou da confissão o que a gente entendia e cria nela. Tem coisa que a gente não concorda, porque é geral, entendeu? O Ramon? Pastor, tem uma dúvida. Comecei um pecado na igreja. Esse membro aceitou a disciplina da igreja, mas o falatório, não aguentar ficar no meio, ele pode pedir essa carta de transferência para ser disciplinado por outra igreja. Disciplinado por outra igreja, não. Ele é disciplinado por aquela igreja. Então, assim, aquela igreja tem autoridade sobre ele. O ato infracionário aconteceu enquanto ele era membro daquela igreja. Então, a autoridade de julgamento está dado àquela igreja. Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve tratar com aquela igreja lá. Aí, se ele não aguenta mais ficar, ele pode sair. Ele não precisa ficar. Então, aconteceu um problema público e tal, vou sair, tudo bem. Então, o ideal é que ele trate o problema e, se ele não consegue mais ficar, tudo bem, ele saia. Se ele vai para uma outra igreja nossa, a igreja pedir carta de transferência, a gente vai emitir. Então, foi tratado o problema. Então, não tem nada nesse sentido aqui. O problema foi tratado. Agora, ele resolve sair. Então, ele pede para sair antes da igreja tratar. É um direito dele. Direito legal, jurídico da pessoa pedir para sair. Só que não foi tratado o problema. Então, se ele vai para uma outra igreja e a igreja entra em contato com a gente diz, ele não é mais membro, ele saiu, mas ele saiu com um problema não tratado. Então, o ideal é ele voltar, tratar o problema dele, para ele ser membro daí. Agora, a outra igreja lá pode só aceitar, só receber e nem entrar em contato. Já que ele não é membro mesmo de nenhuma igreja mais, que ele não pediu para se desligar, então, já que ele não é membro de nenhuma igreja mais, eu vou simplesmente receber. Normalmente, pastores um pouco mais zelosos e cuidadosos, eles fazem o quê? Estou recebendo uma pessoa que não é membro mais de uma igreja batista regular. Qual era a sua igreja? Era tal. Eu entro em contato. Aconteceu alguma coisa? Para a pessoa sair e tal? Pastor, aconteceu, ela não quis ser tratada e saiu. Pronto, aí eu vou conversar com a pessoa. Tem um problema para você tratar antes de se tornar membro daqui. Pronto. Aí, se ela vai escolher outra igreja, entendeu? Irmã Valneise. Depende, Val. Tem casos e casos. Tem casos que extrapola a condição pastoral. Tem questões que estão no âmbito pastoral. Tem questões que estão no âmbito ainda da diretoria da igreja. E tem questões que ultrapassa isso aí, um escândalo público maior, onde as pessoas estão sabendo, um crime, um estupro, pedofilia. Não, o pastor vai tratar. Não, ele não tem como segurar isso. Não tem como segurar. Aconteceu um problema de pedofilia dentro de uma... pedofilia comprovada, que eu estou falando, né? Não estou falando de boato, não. Pedofilia comprovada, certo. Então, meus irmãos, isso extrapola até o âmbito da igreja, isso é crime. Isso vai para âmbito criminal. Então, tem coisas que não dá para segurar. Tem questões que elas precisam vir para a sessão obrigatoriamente. Tem outras questões que não está em âmbito público. Então, para preservar a pessoa, para preservar a situação, isso é tratado em âmbito pastoral, é restaurado naquele âmbito ali. É aquela ideia. Você foi lá e tratou com o irmão, ganhou o irmão, você vai ficar dizendo isso? Não, você tratou, resolveu. Entendeu? Foi 2 ou 3, trataram, resolveu? Resolveu. Então, tem coisas que a gente consegue resolver, tem arrependimento e tudo. Então, o mal vai ser menor se isso não for jogado no ventilador. Tem outras coisas que simplesmente não dá para segurar. Eu tenho que trazer para a igreja. Eu digo, levo para uma reunião de diretoria e digo para a diretoria, meus irmãos, está aqui o problema. Meu conselho é que isso seja levado para a igreja. Isso aqui é sério. E, normalmente, a diretoria não segura, não. A diretoria diz, vamos levar para a igreja. Se a diretoria quiser segurar, aí é com ela. Aí ela responde depois diante da igreja e diante de Deus. Entendeu? Ok, então vamos... Na próxima aula a gente continua aí. Boas discussões, boas perguntas. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus.
Obrigado aí pela atenção de todos. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por conversarmos sobre os trâmites espirituais / legais que a igreja precisa ter e tratar. Então, nós precisamos conhecer como as coisas funcionam, até para que haja um posicionamento nosso em alguma situação, em algum momento. Então, peço que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide de todos que já são membros, cuide daqueles que estão se congregando conosco, que estão vindo fazer parte dessa família, que possamos, ó Deus, recebê-los com amor, com responsabilidade, mostrando para eles antecipadamente o que nós cremos, para que eles possam ter segurança, ó Deus, daquilo que vão ouvir nesta igreja, dos nossos posicionamentos, para que não sejam surpreendidos de repente por ideias, ó Deus, que contrariam a tua palavra e a tua verdade. Ó Deus, nós também pedimos que o Senhor mantenha as igrejas sérias vivendo debaixo da tua palavra, que essas igrejas, ó Deus, possam continuar abençoando cada um dos membros e que os membros, ó Deus, possam aprender a amar cada vez mais a igreja, criar vínculos, servir, amar uns aos outros, mesmo que tenhamos que amar pessoas difíceis. Todos nós temos dificuldades em relacionamentos, então amar pessoas difíceis, ó Deus, é algo que o Senhor precisa nos capacitar a fazer. Nos ajuda, ó Deus, a termos relacionamentos fraternos, amorosos, prestativos, benignos. Cuida da tua igreja e que todo aquele, ó Deus, que está no nosso meio, que possa ter, Senhor, esse espírito de bênção para a tua igreja, de utilidade no teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe, meu